Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre algumas tecnologias de camada 2. Algumas delas nós já falamos anteriormente, outras serão novas. Então vamos começar a nossa aula falando sobre o VLAN. A sigla VLAN vem de Virtual Local Area Network, ou seja, uma rede local virtual. A VLAN é um agrupamento lógico de dispositivos ou usuários que podem ser reunidos por local, função, departamento ou aplicativo, independente dos seus segmentos físicos. Com as VLANs, a rede é dividida em domínios de broadcast menores. Cada VLAN diferente representa um grupo totalmente separado da outra VLAN. As VLANs oferecem melhoria na largura de banda, isolamento dos problemas na rede, remoção dos limites físicos entre os usuários e aumentam a flexibilidade na mudança de usuários. Pessoal, o grande benefício das VLANs é estabelecer uma segmentação do domínio de broadcast. Isso torna as redes mais seguras e mais eficazes. Criar uma VLAN ou várias VLANs é a mesma coisa que segmentar um switch logicamente em switches completamente independentes entre si. Então vamos ver o exemplo aqui. Olha só. Nós temos duas máquinas na subrede 192.168.100.0 e temos duas máquinas na subrede 192.168.200.0. Nesse caso, se nós não implementássemos VLAN, nós estaríamos tendo aqui uma segmentação apenas de camada 3, porque essas duas máquinas da esquerda não estão na mesma subrede das máquinas da direita. Contudo, quando nós colocamos as duas portas dessas máquinas na VLAN 100 e as duas portas dessas máquinas na VLAN 200, nós estamos estabelecendo aqui uma segmentação tanto a nível de camada 3 quanto de camada 2, ou seja, estão em subredes e VLANs diferentes, de forma que os broadcasts enviados pela VLAN 100 não serão vistos pelos broadcasts enviados para a VLAN 200 e vice-versa. Dessa forma, a nossa rede fica mais segura e mais eficiente, pois estamos segmentando o domínio de broadcast por VLAN. Link Aggregation. O Link Aggregation é um tipo de conexão especial que possibilita os dispositivos se comunicar utilizando mais de um link em paralelo. Nós já falamos sobre os Link Aggregations antes. Vamos a dois benefícios do Link Aggregation. Primeiro benefício, eles podem somar a largura de banda da conexão, dependendo da quantidade de links que irão compor o tronco de portas. Podem prover um nível de redundância, ou seja, se um link falhar, os outros links dividirão entre si o tráfego que se destinaria ao link defeituoso. Bom, pessoal, nós temos o padrão 802.3 AD do I3E para a confecção de Link Aggregation. O Port Mirroring, também já falamos sobre este recurso. É uma característica desejável se o administrador da rede pretende monitorar diretamente uma porta do switch, ao analisar o tráfego de outras portas do equipamento. Deve-se definir uma porta que será monitorada e o seu espelho, a porta que o analisador de protocolo será conectado. Uma vez que esta funcionalidade for ativada, todo o tráfego oriundo de um destino estará espelhado para a porta que o administrador definiu como a porta espelho. Bom, pessoal, apenas para relembrar. Então, vamos prosseguir. O I3E criou uma normativa chamada 802.1p. A função dessa normativa é definir uma técnica, um método de priorização de tráfego para introduzir QoS na comunicação, de forma que dados que tenham aplicações críticas venham a ter prioridade sobre informações que não são tão críticas. Ele define 8 níveis de prioridade, em que os quadros da rede carregarão a informação de prioridade do pacote. Nível 7 com maior prioridade e nível 0 com menor prioridade. Os roteadores, os switches, que dão suporte ao padrão 802.1p, devem priorizar a entrega dos pacotes de acordo com a configuração de prioridade que foi feita neles, dando maior preferência aos quadros de mais alta prioridade. Pode-se, dessa forma, dar um tratamento preferencial a dados críticos e aplicações que desejam de tempo de resposta quase que imediato, como sistemas em real time.
Existe ainda o padrão 802.3x do I3E. O padrão 802.3x funciona da seguinte forma. Quando se trabalha com duas ou mais tecnologias de comunicação com diferentes taxas de transmissão, poderá ocorrer um gargalo devido aos pacotes que chegam de links de maior capacidade e ainda não conseguiram ser retransmitidos nos links de menor capacidade. Eventualmente, se um servidor de 100 megabits, por exemplo, estivesse comunicando simultaneamente com um número grande de estações a 10 megabits, o gargalo pode ocorrer no link de maior velocidade. Dessa forma, os switches com a capacidade do padrão 802.3x devem fazer um controle de fluxo, fazendo com que os 100 megabits na porta do lado do servidor sejam divididos entre todos os hosts da comunicação. Nos dois casos, o switch deverá possuir capacidade de armazenamento em buffer dos pacotes, que não puderam ser reenviados no momento em que chegaram ao equipamento, devido ao gargalo. O problema é que a capacidade de armazenamento em buffer será limitada pela quantidade de memória disponível no equipamento, que, por maior que seja, sempre poderá ocorrer um estouro nos buffers, com o consequente descarte dos pacotes. Para que seja evitada a situação crítica em que os buffers fiquem cheios, é desejável que os switches implementem a capacidade de controle de fluxo, que é padronizada pela norma 802.3x. Em conexões half duplex, os switches utilizam um método chamado backpressure. Por exemplo, se consideremos um servidor de 100 megabits, enviando pacotes a uma estação trabalhando a 10 megabits. Será necessário armazenar em buffer os pacotes no switch que não puderam ser transmitidos imediatamente pelo link da máquina, que é de 10 megabits. Caso os buffers do switch fiquem cheios, o switch necessita sinalizar ao servidor que pare temporariamente de transmitir. Isso é feito através do envio de um pacote gerado pela camada MAC do switch, o que força uma colisão no link de 100 megabits. Serão geradas várias colisões para que se esvaziem os buffers do switch. No caso das redes full duplex, utiliza-se uma técnica um pouco diferente das redes half duplex, que é um quadro chamado pause. O quadro pause utiliza o endereço de destino de multicast especial, que não é repassado pelos switches, e não gera desta forma tráfego adicional e desnecessário. Nem interfere com funções de controle de fluxo e outras partes da rede. Nesse caso, se um cliente a 10 megabits estiver recebendo um tráfego muito intenso de um servidor, por exemplo, o cliente enviará quadros pause ao switch, o que vai acarretar em uma redução do throughput no link de 100 megabits. Da mesma forma, se um switch estiver recebendo quadros por um link e os buffers ficarem cheios, o switch passará a enviar quadros pauses pelo link e a estação transmissora interromperá temporariamente a transmissão dos pacotes. Muito bem. Vamos falar sobre autenticação. Os switches podem ainda implementar segurança baseada no endereço MAC, associando os endereços das máquinas que podem ser conectadas às portas do switch, garantindo segurança aos usuários. Pessoal, existe um recurso da Cisco chamado Port Security. Esse recurso é utilizado para autenticar os hosts devidos às respectivas portas. Então é possível cadastrar um determinado MAC em uma porta, de forma que a porta só transmita os quadros provenientes do MAC que o administrador catalogou. O Power over Ethernet foi definido pelo padrão 802.3 AF. Ele implementa a transmissão da energia elétrica junto com os dados por um dispositivo remoto através do cabo Ethernet. Esse mecanismo fornece energia elétrica a telefones IP, access point, câmeras de rede e vários outros equipamentos. O PoE é extremamente importante nos dias de hoje, ao fornecer energia aos telefones IP, pois sem esse mecanismo seria impraticável disponibilizar pontos de energia a cada telefone instalado numa empresa, por exemplo. Pessoal, com certeza as novas tecnologias necessitam do uso do PoE. O PoE é um recurso bem desejável em situações onde alimentar eletricamente o equipamento fica quase que impossível.
No caso dos telefones IPs ou nos access points outdoor, equipamentos que utilizamos fora da infraestrutura do prédio da sua empresa, aqueles equipamentos que geralmente ficam presos no mastro, lá em cima, cujo acesso é bem limitado, nesses e em outros vários casos, o PoE vem como uma tecnologia excelente. Bom, é importante salientar ainda sobre o PoE que nem todo switch tem um recurso, ou seja, se nós tivermos na ponta do equipamento um equipamento que precisa de PoE e na ponta do switch a porta não fornece o recurso via PoE, é possível utilizar um adaptador na extremidade do switch, de forma que esse equipamento será ligado na tomada, fornecendo assim a funcionalidade PoE ao equipamento que o switch não é capaz de fornecer. Pessoal, e para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre os switches que atuam não só na camada 2 do modelo OSI. É o caso dos switches Layer 3. São switches multilayer e content switches. Os switches Layer 3 são capazes de ler as informações a nível de camada 3 e, por isso, também são capazes de rotear os cabeçalhos datagramas IPs dos pacotes da rede, dando ao switch Layer 3 a possibilidade de roteamento, agindo como se fosse um roteador. O switch Layer 3, também chamado MLS, opera ainda nas camadas 3 ou 4 do modelo OSI e tem a capacidade de priorizar pacotes. Content Switches ou Web Switches atuam na camada 4 a 7 do modelo OSI e têm capacidade de fazer balanceamento de carga baseados em aplicação. Bom, pessoal, a nossa aula de switch termina por aqui. Até a próxima e boa sorte!